Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Seu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Feliz sábado. Feliz sábado a todos os nossos irmãos. E neste momento, continuando o momento de adoração, nós convidamos o pastor Jurandir para fazer uma oração, falar com o nosso Deus e logo em seguida dar continuidade com a palavra do Senhor. Pastor, seu microfone está fechado. Ainda continua fechado, pastor Jurandir? Pastor Jurandir? Irani, ele deve estar com algum problema, ele saiu provavelmente para entrar novamente. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar um pouquinho, então. Olá, olá, bom dia. Bom dia, pastor Jurandir, seja bem-vindo. É uma alegria ter o senhor conosco. Estava recebendo um socorro da minha filha para ver se conseguia abrir a tela toda. Tudo bem. Não deu certo. Tá ok. Pastor, você pode fazer a oração? E logo em seguida, então, continuar com o estudo da palavra. Maravilhoso e bom Deus, nós louvamos o teu nome por mais um dia, esse dia tão especial de sábado, o dia do Senhor, o dia separado para uma comunhão íntima contigo, 24 horas. Como nos alegramos, Senhor, ao termos este privilégio, esta oportunidade de passar muitas horas com o Senhor. Por bondade neste momento, receba o nosso coração aberto, desejoso de oferecer a Ti uma adoração em espírito e em verdade, oferecer ao Senhor o nosso coração para a presença da pessoa de Jesus Cristo, pela atuação do Espírito Santo. Senhor, neste momento,
todo o nosso ser se rende a Ti para ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Nos toma por bondade, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Sou eu? Sim, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Verdade, amém. Irmãos, bom dia. O dia começou bem atípico aqui. Eu acordei muito de madrugada, dá tudo certinho, e o computador deu um pane, não estava querendo conectar a internet, mas deu para ajustar bem na hora aqui, está tudo ok. Deixa eu só abrir aqui a tela. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Está cheia? Não, aparece os outros slides ao lado. Então não abre de novo, né? Igual ontem, né? Tudo bem. Vamos abrir a palavra de Deus. Meus queridos, grande é o privilégio que nós temos de ter a palavra, ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos, para nortear, para direcionar a nossa vida, para direcionar o movimento de Deus para os últimos dias. E eu queria convidá-los para a gente abrir novamente 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 12. Tem sido o texto chave para nós estudarmos esse assunto da verdade presente. 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 12. Por esta razão, posso colocar na segunda carta, ele então agora diz, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados. O apóstolo Pedro, ele quer dizer aqui que ele não esquece de trazer a eles algumas coisas. Acerca destas coisas, são diversos os pontos que ele apresenta em 2 Pedro e também em 1 Pedro. E ele diz então, embora estejais certos da verdade presente. Estamos certos da verdade presente, meus queridos? Nós temos noção clara, pela nossa vivência cristã, de que nós sabemos a verdade presente? Qual é a verdade para o momento? Ou que pacote de verdade presente Deus apresenta para nós? E eu volto com vocês, a tela está aqui, Martinho Lutero. Nós estamos aqui acompanhando desde ontem, na linha do tempo, da história, Deus chamando homens, seres especiais escolhidos por Ele, pecadores humanos, para apresentar uma verdade perfeita, para apresentar uma verdade santa, para apresentar uma verdade clara para o seu povo, para o mundo, para aquele momento. Nós conhecemos muito bem a história de Martinho Lutero e nos faz bem conhecer. Por quê? Porque Deus usou de forma muito especial Martinho Lutero para ser aquele que levantaria a bandeira do protesto. Para ser aquele, para aquele momento, que iria restaurar algumas verdades que haviam sido lançadas por terra. E Ellen White, no livro Grande Conflito, traz para nós um resumo de como foi aquele momento para Martinho Lutero. Não esquecendo de te convidar, irmão e irmã,
para que nós possamos fazer aqui uma pequena conexão, uma ligação entre o que aconteceu no passado, naquele momento, ou naqueles momentos, onde estes escolhidos instrumentos por Deus, eles apresentaram verdades presentes que têm condições de fazer um nexo com os últimos dias. É muito interessante, eu tenho feito nas igrejas aqui, o Apocalipse, de forma muito especial na introdução, para trabalhar com os irmãos, como que, por exemplo, cada igreja, das 6 igrejas, elas podem ser aplicadas algumas experiências à 7ª igreja, Laodiceia. E como nós podemos, as verdades que foram apresentadas no passado, por estes instrumentos de Deus, aplicá-las e buscar encontrar um espaço nos últimos dias para estas verdades. Eu não sei se eu estou sendo bem claro com vocês, mas isso faz muito sentido para nós, porque isso nos mostra um Deus atualizado, um Deus que busca o passado para trazer ao presente as suas mensagens, para serem mensagens modernas, para serem mensagens atuais, para serem mensagens para os nossos dias. O grande conflito, Ellen White diz o seguinte a respeito de Martinho Lutero: o Papa ameaçara Lutero. A oposição é o quinhão de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis a seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Olhem bem que Ellen White coloca que aquela verdade era uma verdade especial para aquele tempo. E agora ela diz para nós que há uma verdade presente para a igreja hoje, para o momento em que nós vivemos. Vamos lá, desculpem aqui um minutinho. Eu acho que vai dar certo. Não estou conseguindo passar aqui. Perdão, irmãos, eu não sei o que está acontecendo aqui. Ok. Vocês conseguem me ver aí, tranquilo, né? Ela segue e continua dizendo: os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais fervor do que foram os primeiros reformadores. Irmão, só um segundo, desculpa. Onde? Esse aqui? Professor Velo? Vocês conseguem visualizar a tela cheia? Pastor, nós estamos vendo os slides do lado esquerdo. Eu não sou muito boa nisso, não, mas eu sempre vejo a IAP orientando que tem que marcar 2 caixinhas embaixo e clicar no copinho.
Não, mas tudo bem. Vamos seguir esse. É isso mesmo, né, Juninha? Isso. Pronto. Agora Pronto, deu agora certo. estamos vendo. Deu certo, pastor. Não viu que eu fechei. Tudo bem, então tá ótimo. Precisamos dos jovens, né? Por isso que eu estava fazendo outra pergunta pequena no campo para eles. Queridos, vocês conseguem me ver, né? Nós estamos vendo agora, voltou aquela tela, né? Onde estava aparecendo os slides. Estava certinho. Mas vocês não conseguem ver nenhuma tela. Não, a gente está vendo a tela, mas ao lado da tela aparecem os slides. Ok. Estava certinho antes, né? Mas agora voltou para essa tela. Perdoem aí, irmãos. Mas vamos seguir por assim, por causa do tempo, né? Isso, pode seguir que dá para a gente ver, pastor. Ok, Ellen White, então, continua sobre Lutero e ela diz: os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. Isso quer dizer que a verdade presente, lembram do início ontem, ela será recebida como uma mensagem comum, como uma mensagem impopular, como uma mensagem que incomoda. A verdade presente, a palavra de Deus, ela é recebida com ódio, com aversão pelo inimigo. É lógico que não podemos esquecer que o poder de Deus, ele opera para que essa mensagem possa ser apresentada e recebida no coração, especialmente dos sinceros. Então, qual foi a verdade presente, é a pergunta, para o momento que Martinho Lutero viveu? Nós sabemos muito bem que Martinho Lutero, ele apresentou alguns pontos importantes. Sola Escritura, por exemplo, a palavra de Deus como uma base. Viveu ele um momento onde a palavra de Deus ela foi rejeitada
onde a palavra de Deus, o inimigo buscou trabalhar de tal maneira que ela não alcançasse os corações, porque o inimigo sabe o poder da palavra de Deus. Martinho Lutero levanta, através da palavra de Deus, a mensagem da justificação pela fé. E nós sabemos muito bem que, a partir deste momento, o mundo agora tem uma visão clara a respeito desta mensagem, como uma mensagem de suma importância para a vida cristã. Qual foi a verdade presente para o período e para o momento de Martinho Lutero, em que ele foi chamado por Deus? Exaltar a palavra, colocar a palavra como norte, e dentro da palavra de Deus, ele conseguiu extrair, então, a mensagem, a verdade da justificação pela fé. Somente Cristo, solo Cristo, somente a graça, sola gratia. Então, nós encontramos Martinho Lutero abrindo diante do mundo, e é por esse motivo que não podemos deixar de esquecer que em 2017 o inimigo trabalhou de tal maneira que o ecumenismo viesse à tona e o mundo rejeitasse a proposta do protesto. O protestantismo foi agora, então, 500 anos, lançado por terra as verdades apresentadas por Martinho Lutero. Percebemos muito bem como não foi difícil o mundo se unir, o mundo religioso se unir sob a liderança do Papa Francisco, para então lançar por terra a verdade da justificação pela fé. Vamos seguir aqui. Nós chegamos ao tempo do fim. Martinho Lutero, 1517, ali no auge, quando ele então apresenta essa proposta, esta mensagem, nós chegamos em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Que momento foi este, que cumprimento profético é este, para que pudesse ser então agora levantada a bandeira e a verdade presente para aqueles dias. Apocalipse capítulo 14, versículo 16, é a data de nascimento, é o registro para o surgimento do movimento do advento, que depois viria a ser adventista do sétimo dia, a Igreja Adventista do sétimo dia. Capítulo 14, e o versículo 6, diz: vi um anjo voando pelo meio do céu. Vi um mensageiro. João diz agora que ele vê um mensageiro. Esse mensageiro seria quem? Em quem se cumpriria esta profecia? Um anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno. Nós não podemos esquecer que a verdade presente é uma verdade que precisa estar embasada no evangelho eterno. Nós sabemos que o evangelho eterno são as boas novas a respeito de quem? A respeito de Jesus, a respeito da pessoa de Jesus, a respeito do ministério de Jesus. Então, entendamos bem, quando nós falamos a respeito de Jesus, não podemos esquecer que a pessoa de Jesus como o Salvador e a mensagem de Jesus e a verdade que Jesus apresenta, o seu ministério em prol da salvação. E o texto segue, ele diz qual era esta verdade, qual era esta mensagem para aquele momento. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Vamos ficar aqui, que é chegado o juízo. A verdade presente para aquele momento é hora do juízo. Daniel capítulo 12, o versículo 4, nós conhecemos o texto. Daniel recebe uma ordem, ele deve agora fechar o livro, e este livro seria aberto no tempo do fim. Esse livro seria estudado no tempo do fim. Este livro apresentaria um conhecimento especial. E o texto diz, e o saber se multiplicará. Qual é este conhecimento? Qual é este saber que ia se multiplicar?
quem era este povo ou estas pessoas que iriam estudar o livro de Daniel. Quando iniciaria o tempo do fim? E, muito claro, o livro de Daniel seria estudado. A verdade presente em Daniel, e eu quero te convidar aqui, irmão e irmã, a entendermos que é todo o livro de Daniel, e tinha agora uma verdade especial. Por quê? Porque todo o livro de Daniel foi fechado e ele seria aberto. Todo o livro de Daniel seria estudado de forma especial. Específico aqui, nós encontramos Daniel capítulo 8 e versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, entendamos aqui qual era a mensagem para aquele momento. Qual era a verdade que seria apresentada naquele momento? A verdade das 2.300 tardes e manhãs. Nesta verdade, nesta mensagem, nós encontramos a doutrina do santuário. Diante do mundo, seria exposta agora a mensagem, a verdade do santuário. Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 12, nós encontramos o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, aqui está um povo, aqui está um grupo selecionado. Quem é este grupo? Eles guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Isso quer dizer que este povo, que este grupo separado, santo, ele iria abraçar a mensagem da fé em Jesus. Ele iria abraçar a mensagem agora da justificação pela fé. Ele iria abraçar a mensagem agora de que somente através da pessoa de Cristo e do seu ministério seria então alcançada a salvação. Daniel foi fechado, foi aberto, e a pergunta é: qual foi a verdade presente para aquele momento, para aqueles dias, para o início do tempo do fim, quando o livro de Daniel seria aberto? Seria exposta as profecias reveladas no livro de Daniel, de forma muito especial, a mensagem do santuário, 2.300 tardes e manhãs, a mensagem do juízo. Começa-se então um movimento. Esse movimento, chamado movimento do advento, ele agora então inicia uma experiência, especialmente a partir de 1844, para apresentar algumas verdades. Verdades estas que chamamos a verdade presente para aquele momento. Iniciou-se, então, nós sabemos muito bem, a partir de 1831, através de Guilherme Miller, a mensagem da pregação do juízo, o advento. Em 1844, Ellen White, no mês de dezembro, ela tem a sua primeira visão. E ela, então, apresenta agora que todos deveriam dar crédito às visões e às mensagens que ela recebeu de Deus como profetisa. Em 1845, eles têm agora uma visão clara e eles aceitam agora o que a verdade do sábado, e o sábado agora é pregado como o dia do Senhor. Em 1847, Ellen White recebe uma visão mais ampla e clara a respeito do santuário. Em 1848, ela recebe agora a orientação de Deus para a publicação das mensagens, para que pudesse ser divulgada agora as mensagens de Deus que ela havia recebido e outras mensagens também. Em 1863, Ellen White recebe agora uma visão, e esta visão, com esta mensagem especial, o braço direito da terceira mensagem angélica, a reforma de saúde, em 1863, que deveria ser colocada diante do povo, diante do mundo, a mensagem da reforma de saúde. Em 1872, nós encontramos a mensagem da educação. Nós sabemos muito bem, Ellen White tinha uma visão clara a respeito da verdadeira educação,
da importância da instrução dos pais aos filhos nos seus lares, mas agora, então, ela recebe a orientação de Deus para a abertura de escolas para a educação. 1888, nós conhecemos muito bem aquele contexto, aquele momento onde aqueles dois jovens, eles trazem agora diante do mundo adventista a mensagem da justificação pela fé. A partir de 1888, nós sabemos muito bem que Ellen White enfatiza agora a respeito do decreto dominical. E 1898. Aí você pergunta, pastor, todas essas mensagens, elas têm condições de serem aplicadas para os nossos dias. 1898, a apostasia alfa em Kellogg, através de Kellogg, aquele que foi escolhido por Deus, ele então agora apresenta uma nova proposta, e nós sabemos muito bem que Ellen White, através do livro Living Temple, nós sabemos muito bem que Ellen White diz que estava contida agora, então, naquele material, apostasia alfa. Por que eu coloquei isso aqui, queridos? Porque não podemos esquecer que Ellen White colocou como verdade presente para aqueles dias a apostasia alfa, que viria num futuro de forma muito mais intensa e assustador, e ela diz que temeu a apostasia homem. A pergunta é, quais eram as verdades que os pioneiros, sob o comando de Ellen White, com as suas visões, com as suas mensagens, eles pregaram para aqueles dias? Essas mensagens aqui. Chegamos então, meus queridos, aquilo que nós cremos está se aproximando, o fim do tempo do fim, os nossos dias, os últimos dias da história da humanidade. E Ellen White agora traz uma mensagem clara e especial para os dias em que nós estamos vivendo. Ela diz o seguinte: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Essa mensagem de Ellen White é atualizada. Esta mensagem de Ellen White é uma mensagem para os nossos dias. Poderíamos colocar esta mensagem para os dias em que nós estamos vivendo. É uma mensagem atual. Devemos hoje colocar diante do mundo como verdade presente que vivemos o cumprimento profético para os últimos dias? Ok, as verdades apresentadas no início do tempo do fim, pelo movimento do advento, elas também são verdades aproveitáveis para os nossos dias? Nós sabemos muito bem que hoje a igreja, sob a liderança de Ted Wilson e outros também, tem pregado que há necessidade, como povo de Deus, de nós abraçarmos as três mensagens angélicas. Dentro das três mensagens angélicas, a pergunta é: poderia estar as mensagens que foram apresentadas no início do tempo do fim pelo movimento do advento? Se nós formos abrir cada uma das três mensagens angélicas, nós poderíamos encontrar nas três mensagens angélicas uma série de verdades para os dias em que nós estamos vivendo. Por exemplo, a primeira mensagem pregada foi a mensagem através de Guilherme Miller, dos seus aliados, do movimento do advento que se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eles pregavam o quê? É chegada a hora do juízo. Nós sabemos muito bem que a partir do dia 22 de outubro de 1844, Cristo iniciou agora um ministério especial em prol da salvação do ser humano, em prol do seu povo de forma especial, porque a Bíblia diz que o juízo começa pelo santuário, pela casa de Deus, pelo povo de Deus, o juízo investigativo. Se Jesus está realizando o juízo investigativo, ele realiza o juízo investigativo com um objetivo: a salvação, apresentar o veredito da salvação dos fiéis seguidores dele.
Dentro dessa mensagem, nós não podemos esquecer que desde que se iniciou o movimento do Advento, a pregação da volta de Jesus nunca deixou de se apresentar como verdade presente. Ok? Não podemos esquecer disso. E hoje, nós podemos contemplar os sinais bem claros da volta de Jesus. Hoje, nós sabemos muito bem que Jesus, ele está mais perto de voltar do que nunca. E é importante estarmos atentos aos sinais internos e aos sinais externos. Gostaria de falar isso com você. Às vezes, nós observamos muitos sinais lá fora, para que possam eles nos dar o norte para a postura, para nosso posicionamento como povo de Deus. Meus queridos, os sinais internos, eles são de suma importância para nós compreendermos os dias em que nós estamos vivendo como povo de Deus. A mensagem do sábado como selo de Deus, como o sinal de Deus que identifica o seu povo fiel. Não esqueçamos, nós vivemos o selamento hoje. O Espírito Santo está trabalhando os corações, preparando os corações, separando o povo de Deus para viver já hoje a prática da santidade do sábado. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas nós não podemos esquecer que, meus queridos, houve um tempo, eu entrei para a igreja em 1979. Naquele período, nós dávamos muita ênfase à lei de Deus, nós dávamos muita ênfase ao sábado, e isto era para aquele momento. Não somente para aquele momento, mas para todos os dias da existência do povo de Deus. Por quê? Porque o sábado, com um foco primeiro na visão clara do caráter de Cristo. Por quê? Porque a lei de Deus é o transcrito do caráter divino. E se o sábado está dentro da lei de Deus, o sábado ele tem um ponto de suma importância para quê? Para que nós possamos viver uma experiência tão íntima com Cristo, para que nós possamos ser, então, selados e receber o seu caráter. Então, quando nós olhamos para o sábado, e hoje nós precisamos levantar a bandeira do sábado, meus amados. Sabemos muito bem que quando levantarmos a bandeira do sábado como deveríamos, nós vamos obter oposição. Assim como Martinho Lutero, quando ele levantou a Bíblia e levantou a mensagem de justificação pela fé, que somente em Cristo nós podemos ser salvos, ele obteve oposição. Quando os discípulos levantaram a bandeira de que em Cristo, ele, o único Salvador, eles encontraram oposição. A pergunta é, por que não estamos sendo perseguidos hoje? O que está acontecendo internamente conosco que deixamos de fazer e que talvez estaria despertando a maior ira do inimigo? Nós precisamos levantar a bandeira do sábado. Meus queridos, os falsos sábados estão sendo propagados. Nós vamos falar mais à frente, possivelmente amanhã, abordar um pouquinho a respeito do decreto dominical. O falso sábado está sendo proclamado. E nós não estamos apresentando o verdadeiro sábado. Não podemos ter medo de apresentar esta verdade presente. Olhem muito bem agora, internamente, porque eu falei sobre a necessidade de observar o que está acontecendo dentro do povo de Deus. O dom profético tem sido desprezado. O dom profético tem sido minimizada a sua força. Ellen White diz que os que não derem crédito aos testemunhos, eles vão fraquejar. Amados, o mesmo nível de inspiração da Bíblia é o mesmo nível de inspiração do dom profético. O mesmo ser humano pecador que recebeu o dom profético e entrou no cânon bíblico, como Pedro, como Paulo e como Davi, como outros, é o mesmo nível de inspiração que recebeu a pecadora chamada Ellen White.
Amados, eu estou aqui em nome de Jesus. Quero crer que todos que estão nesse momento comigo, todos estamos adorando a Deus, nós cremos e aceitamos o dom profético. A verdade presente para os nossos... Por que eu coloquei aqui nesse pacote, na primeira mensagem angélica? Porque Ellen White surgiu no momento em que surgiu o movimento do advento. E naquele momento ela surgiu para reforçar, para orientar aquele movimento. Então, foi dentro da proclamação da primeira mensagem angélica que surgiu o dom profético em Ellen White, a mensageira do Senhor, a profetisa do Senhor, a serva do Senhor, a orientadora, como muitos chamam, até costumo, eu observo alguns que falam, a minha educadora, a minha mensageira favorita, a profetisa, queridos, do Senhor para os últimos dias. A segunda mensagem angélica, que deveria ser proclamada também naqueles dias, e foi proclamada, Apocalipse 17, caiu Babilônia. E nós sabemos agora que é colocado vence, então, o movimento católico apostólico romano, desde o ano 538, se prostituindo, se afastando cada vez mais da palavra de Deus e colocando no lugar as tradições. Queridos, hoje, ao nós colocarmos diante do mundo que o movimento católico apostólico romano é o movimento da besta, sob a liderança do Papa, nós não devemos ser agressivos apresentando esta mensagem, mas nós precisamos abrir a Bíblia e, com a autoridade, colocarmos a Bíblia e do lado a história, comprovando o cumprimento de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, chifre pequeno. Daniel, capítulo 7, ligado com Apocalipse 17, o quê? A queda de Babilônia. Eu convido você para que nós possamos ver aqui a justificação pela fé. A terceira mensagem angélica, Ellen White é clara, e ela diz que é a justificação pela fé. Agora, dentro da terceira mensagem angélica, nós encontramos como braço direito da terceira mensagem angélica a reforma de saúde. Por que a mensagem de saúde é tão importante para nós nos nossos dias? Nós sabemos muito bem que se o nosso corpo e o nosso intelecto, a nossa mente, não estiverem saudáveis, eles são interligados, nós não vamos conseguir absorver, nós não vamos conseguir abraçar a verdade da justificação pela fé através da pessoa e do ministério de Cristo, quando ele hoje opera no santuário celestial, se não tivermos uma mente pura. É muito clara a importância do cuidado da saúde física e da saúde mental, para que nós possamos ter a mensagem, para que nós possamos ter o santuário da nossa alma purificado. Quando Cristo hoje opera a purificação do santuário celestial, o Espírito Santo opera hoje em parceria com Cristo a purificação do santuário da alma. Importante nós atentarmos para esse detalhe, que o Espírito Santo aqui na Terra, ele torna efeito a obra da redenção realizada por Cristo, iniciada de forma especial a expiação na cruz, e dando continuidade hoje no santuário celestial. Hoje, e nós sabemos muito bem que na terceira mensagem angélica, capítulo 14, e o versículo 12, diz para nós o quê? Aqui está a perseverança dos santos, aqui está a experiência, aqui está a paciência, aqui está o grupo especial separado. O que eles fazem? Eles guardam os mandamentos. Este grupo guarda o sábado. Este grupo, ele levanta a bandeira da verdade do sábado verdadeiro
na palavra de Deus. E quando nós falamos do sábado, nós não podemos esquecer que diante de nós está o quê? O grande ataque ao sábado na imposição do decreto dominical, da guarda do domingo. E hoje já está, e a gente contempla mais do que nunca na história, as articulações para a imposição do decreto dominical. Amados, não está sendo e não será tão abertamente como imaginávamos a imposição do decreto dominical. Nós sabemos muito bem que em 2016 houve um movimento especial pelo ecumenismo, e nós sabemos muito bem que esse movimento da parceria, Papa Francisco, ele costurou de forma, temos que admirar, de forma brilhante, a união das igrejas, para que em 2017 eles pudessem lançar por terra a verdade do protesto ou protestantismo iniciado por Martinho Lutero. 2016, o Together foi uma demonstração da força papal para a união das igrejas em prol de um bem comum, em prol de um propósito especial. E hoje, como nunca, o Domingo Verde, o Domingo da Família, o Domingo da Religião está sendo apresentado para nós. Não é verdade, meus queridos? Então, nós encontramos aqui uma obra sendo realizada para lançar a verdade presente do sábado para ser agora instituído, então, o domingo. Na terceira mensagem angélica, nós encontramos que deve ser apresentada no capítulo 14, o versículo 9 diz assim: se alguém adora a besta e sua imagem recebe a sua marca na fronte ou na sua mão. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas nós sabemos muito bem hoje que o mundo, a mídia, as redes sociais, vou trabalhar um pouquinho com vocês amanhã, eu espero que dê tempo e vai dar, para a honra e glória de Deus, as redes sociais e o Papa Francisco. Como ele está ligado, fazendo uma parceria com as redes sociais para alcançar os seus objetivos, para que a besta possa ser adorada. E a pergunta é, meus queridos, como, num absurdo, o mundo adventista poderia, alguns, fraquejarem na fé, cederem e adorar a besta? Hoje, nós encontramos um contexto com um leque muito aberto a respeito da mudança de algumas propostas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estaríamos hoje vivendo semelhantemente à apostasia alfa, à apostasia ômega, na adoração. Me entendam bem o que eu estou querendo dizer aqui. Estaria a apostasia ômega hoje ganhando espaço com algumas propostas como o espiritualismo, como o mundanismo e como as propostas emergentes? Estamos nós hoje, em alguns pontos, com alguns líderes, abraçando as ideias das igrejas ou da igreja emergente? Poderíamos estar hoje num caminho de rejeitar os pilares da nossa fé? Por exemplo, vou citar para vocês aqui como pincelada. Quando falo a respeito do assunto da apostasia ômega, não consigo fechar os olhos para, por exemplo, o pilar do sábado. Quando fiquei sabendo de que em alguns lugares, especialmente nos Estados Unidos, eles tornam o sábado um dia diferenciado de evangelismo, colocando algumas práticas e algumas ideias que tornam o sábado um dia comum, apenas com um foco evangelístico. Por exemplo, fiquei sabendo de um líder religioso nosso
que joga basquete no sábado com os jovens para atraí-los para Cristo. Algumas outras ideias surgem. Essa é uma das verdades, um dos nossos pilares que estão sendo lançados por terra. Eu sigo aqui e pergunto, agora não abertamente, então explicitamente dentro da terceira mensagem angélica, mas se a terceira mensagem angélica é a verdade presente para os nossos dias, a pergunta é, poderia os compêndios que nós encontramos no livro Educação serem estes meios especiais de Deus para trabalharmos a formação do caráter dos nossos filhos e de uma vida diferenciada na verdadeira educação, para que nós possamos, como família, viver a experiência da justificação pela fé? Aqueles que puderem, a partir da página 70, no livro Educação, nós encontramos Ellen White dando detalhes sobre os compêndios e citando o exemplo da experiência de Cristo. Quais são os 4 compêndios para a experiência da verdadeira educação? Como nunca, a pergunta é, nós vivemos hoje em uma sociedade que está bombardeando as nossas famílias, especialmente os nossos filhos, para afastá-los de Deus, para que eles possam fraquejar na fé. E seria este o momento que nós deveríamos buscar viver uma mensagem que foi apresentada por Ellen White no passado, de que eles deveriam viver uma vida no campo. E Ellen White faz observações de como estava Battle Creek naqueles dias. A pergunta é, como estão as nossas Battle Creeks hoje? As nossas cidades? Eu tenho a alegria de dizer para você que eu sou pastor numa capital, mas moro no campo, amém? Louvado seja Deus. Queridos, quando nós cremos, Deus, ele abre as portas. E foi isso que aconteceu com a minha família, há 6 anos atrás, quando nós tomamos a decisão de buscar viver a verdadeira educação, de buscar viver a verdade presente. Deus abriu para nós de forma bem clara a necessidade de viver no campo. Nos dias em que nós estamos vivendo, todos devem sair para o campo? Não. Todos devem ter uma visão clara a respeito do campo? Sim. Nem todos sairão. Mas nós precisamos compreender, especialmente os que têm filhos pequenos, que, meus queridos, é uma vida mais simples. É ali no campo, em meio à natureza, em vivendo os compêndios de Deus para a verdadeira educação dos nossos filhos, que nós estaremos fortalecendo a fé dos nossos filhos. E estaremos preparando os nossos filhos para que, na reta final, eles possam proclamar a mensagem também, já nos nossos dias. Sair para o campo, mas pregar na cidade. Essa foi a experiência de Enoque. Enoque vivia no campo, mas vivia na cidade. Enoque não esqueceu da sua missão de pregar o evangelho nas cidades. Agora eu queria, rapidamente com vocês, o tempo está avançando, mas algumas mensagens que Ellen White colocou para aqueles dias e que servem para os nossos dias, de forma bem clara, usando a expressão verdade presente. A obra médico-missionária e o sábado. A obra médico-missionária deve estar unida à mensagem e selada com o selo de Deus. A obra médico-missionária é a obra de apresentar diante do mundo os cuidados pela saúde. Nós sabemos muito bem que Deus tem levantado uma aqui, outra ali, as escolas médico-missionárias para preparar os nossos jovens para, então, apresentarem esta verdade presente da verdade, da reforma da saúde, dos 8 remédios da natureza para o mundo em que nós estamos vivendo. Se nós temos que proclamar o sábado, e se Ellen White diz que deve estar unida a mensagem e ela deve estar selada com o selo de Deus, sabemos muito bem, selada aqui com o caráter de Cristo, mas juntamente proclamando a verdade do sábado. A terceira mensagem angélica e a mensagem da saúde. A mensagem do terceiro anjo
é verdade presente para 1898. Olhem bem aqui, mais de 100 anos atrás, Ellen White disse que a mensagem do terceiro anjo era só para aqueles dias, correto? Não, ela diz que a mensagem do terceiro anjo é uma verdade presente para aqueles dias. E a questão da saúde está tão intimamente associada com a mensagem, com esta mensagem, como o braço está com o corpo. A pergunta é, nós podemos tirar das 3 mensagens angélicas a terceira mensagem angélica e apresentar apenas a primeira e a segunda mensagem angélica? Não, não, porque ela é uma mensagem para os últimos dias também, assim como foi para aqueles dias. Aqueles dias foi apenas um início da mensagem da reforma de saúde como braço direito para aquele momento e que intensamente deve ser proclamada para os nossos dias. Ela diz, a verdade presente repousa na obra da reforma de saúde, tanto quanto nos outros aspectos da obra do Evangelho. Ela diz que todo o Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus e no seu ministério, está ali embutido o quê? A reforma de saúde. Então, entendamos muito bem, como nunca, meus queridos, com muito amor, com muito jeitinho, mas mais do que através dos nossos lábios e da nossa boca, através da nossa vivência, dos nossos cuidados com a nossa saúde e com os 8 remédios da natureza, é que nós vamos proclamar esta verdade urgente. Nenhum ramo, quando separado dos outros, pode ser um todo perfeito. O que ela está querendo dizer? Se a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica, e se nós tirarmos a reforma da saúde, a mensagem da saúde, nós não vamos ver o todo perfeito da terceira mensagem angélica. Quando a mensagem do terceiro anjo, qual é a mensagem do terceiro anjo? A justificação pela fé. Qual é o braço direito da verdade presente da justificação pela fé? A reforma da saúde. E ela diz que ela é uma cunha para abrir, para apresentar as outras verdades às outras pessoas. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, olhem bem, a reforma de saúde terá o seu lugar. Então, o que nós precisamos hoje? Uma compreensão clara do ministério de Cristo, da vida de Cristo e do que ele realiza por nós hoje diante do Pai e no santuário celestial, para que nós possamos compreender plenamente a justificação pela fé. Ela diz que a reforma de saúde terá o seu lugar em todas as reuniões, nos concílios pastorais, nos trabalhos da igreja, nos lares, à mesa, em todos os arranjos do lar. Então, o braço direito terá utilidade e protegerá o corpo. Que nós possamos entender que a mensagem de saúde é uma verdade urgente para os nossos dias. Eu volto, você lembra que agora há pouco eu falei do cuidado do corpo e do nosso intelecto, para que a mensagem da justificação pela fé seja entronizada, ela tenha influência na nossa vida de santificação, nós precisamos da mensagem da saúde. Terceiro, missão. Esta igreja iniciou com o movimento missionário da proclamação da verdade presente do juízo, através de Guilherme Miller e aqueles que estiveram com ele. Ellen White vem agora e ela diz no Special Testimonies, série B, número 19, página 29, 31, ele diz, a verdade presente significa esforço missionário. Acabamos de ver a verdade presente na reforma de saúde, a verdade presente na justificação pela fé, a verdade presente na terceira mensagem. E ela vem agora e diz, então, a verdade presente significa esforço missionário. Quando você lê, e eu, apenas esse texto, de forma isolada, para nós, somente pregar o Evangelho, somente batizar. Mas ela diz para nós que
a verdade, a reforma de saúde, é a verdade presente. Ela vem agora, então a verdade presente é um pacote de verdades para aquele momento. Sua graça salvadora circunda o mundo. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade presente. Olha que coisa interessante. A verdade presente, primeiro, ela precisa ser uma experiência nossa. Primeira mensagem presente deve estar entronizada no nosso coração. Qual é a verdade presente? Cristo chegou e disse: eu sou o caminho, a verdade. Então, a verdade presente é a verdade da pessoa do mistério de Cristo. Dentro desta, que é a verdade presente, nós encontramos as verdades, as mensagens e as doutrinas que devem fazer parte da verdade presente. E ela diz agora, então, que o mundo está à espera de ouvir a verdade presente. Qual é a verdade presente, primeiro, que devemos apresentar ao mundo? Não comer carne de porco. Qual é a verdade presente que primeiro devemos apresentar ao mundo? Guardar o sábado. Qual a verdade presente que primeiro devemos apresentar? Em alguns momentos ao longo da história, nós fraquejamos muito ao não apresentarmos primeiro a verdade presente em Jesus. O reino da graça na pessoa de Jesus está sendo estabelecido hoje. Está sendo estabelecido nos corações. Seu reino não virá antes que as boas novas de sua graça tenham sido levadas a toda a terra. Mas vamos lá. E aquele que não consegue falar, ele pode conseguir viver a graça. Ele pode conseguir viver o alto clamor no seu caráter, com o caráter de Cristo. Queridos, o alto clamor, primeiro, ele não pode deixar de ser a mensagem da verdade na pessoa de Jesus e o seu caráter em nós, para que então o mundo veja Jesus em nós, através do nosso comportamento, através das nossas aspirações, através dos nossos sonhos, através do nosso comportamento, um comportamento diferenciado. O que vai atrair a atenção do mundo é algo semelhante que aconteceu com os discípulos. O mundo viu Cristo nos discípulos e os chamou de cristãos. Amados, durante o alto clamor, a luz será comunicada. Olhem bem, Apocalipse 18, verso 1 diz: toda a terra será iluminada com a sua glória. Qual é a primeira glória de Cristo? A glória do seu caráter. Cristo, ele veio a este mundo e Cristo viveu o fruto do Espírito. Bondade, mansidão, domínio próprio, amor. Quando o povo de Deus viver no seu caráter, o caráter de Cristo, a luz será comunicada. A terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão completamente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Olhem bem aqui. O Espírito Santo hoje é a nossa maior necessidade, porque foi o Espírito Santo que trabalhou o coração dos discípulos para que eles pudessem buscar tão intensamente uma experiência íntima com Cristo, que eles viessem refletir o caráter de Cristo. E o texto diz que haverá tão completamente coroado o êxito os intensamente ativos instrumentos, que então agora a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Nós vamos pregar o sábado, por quê? Porque nós vivemos a experiência do sábado. Nós vamos proclamar a reforma de saúde, porque nós vivemos a experiência da reforma de saúde. Nós vamos pregar os princípios de vida cristã. Queridos, a lei de Deus. Agora é o tempo para a lei de Deus estar em nossa mente. Há um perigo de permitir seja a nossa mente abarrotada de pensamentos e mundanos, afastadas da verdade presente e do amor à Bíblia, por causa da leitura de livros excitantes.
Outros se carregam de perplexidade e cuidados quanto ao que comerão, ao que hão de beber e o que vestir. Alguns estão supondo a vinda do Senhor num futuro muito distante. O que nós encontramos aqui? É o momento para ser erguida a bandeira da lei de Deus, a lei do amor, a lei do transcrito do caráter divino. E aí é que vem algo interessante. Quando nós amamos a Cristo, nós obedecemos a Cristo. Quando nós amamos a Cristo, nós vamos querer viver muito tempo com Ele. E o sábado será deleitoso para nós. Nisto vi grande perigo, pois se a mente está cheia de outras coisas, a verdade presente é deixada fora, e não há lugar em nossa fronte para o selo do Deus vivo. Hebreus 8:10 diz que Deus quer imprimir no nosso coração a sua lei, as suas leis. Então, a aceitação, absolver as mensagens na vivência, na prática, as mensagens de Deus, elas são impedidas por causa de muitas coisas, de abarrotar a mente. E Cristo diz, não sobrecarregue a vossa mente com a orgia, com a embriaguez e com as preocupações dessa vida, com as atrações desta vida, com os encantos deste mundo. Que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus estejam de contínuo em vossas mentes. Vivei e agir. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Eu fecho aqui para que nós possamos introduzir amanhã e conversar um pouquinho sobre o decreto dominical. Ellen White apresenta esta verdade, que foi uma verdade presente para os seus dias. Por muitos anos, temos aguardado a imposição de uma lei dominical. Nós sabemos muito bem que esta questão de lei dominical, ela já começou desde que os peregrinos, eles chegaram na América do Norte, no leste dos Estados Unidos, na região da Nova Inglaterra. Alguns estados buscaram a imposição do sábado, mas intensamente no período de Ellen White, aonde Alonso Jones foi até o Senado para defender o sábado. Então, por muitos anos, nós temos aguardado a imposição de uma lei dominical. Desonraremos, pois, a Deus, conservando-nos silenciosos, enquanto os seus santos mandamentos são pisados a pés? Enquanto o mundo protestante, nós sabemos muito bem que hoje o ecumenismo é uma realidade. O catolicismo com o protestantismo apostatado de forma especial dos Estados Unidos, eles estão ligados, eles estão de mãos dadas. Enquanto o mundo protestante está, por sua atitude, fazendo concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e observar em seus verdadeiros lances a contenda ante nós. Olhem bem aqui, observar em seus verdadeiros lances, nas suas articulações, a realidade de hoje. Meus amados, 6:11. Eu queria convidá-los para que nós pudéssemos ter aqui, no fechar desta parte da verdade presente para os nossos dias, que nós não podemos esquecer de que o domingo deve estar em pauta. Não, o sábado deve estar em pauta. O dia do Senhor, o dia para a restauração da imagem divina em nós. Nós sabemos muito bem que quando se iniciou o juízo investigativo, Apocalipse capítulo 11, nós encontramos a mensagem do juízo investigativo. E no juízo investigativo, quando ele iniciou, nós encontramos um destaque à lei de Deus, porque foi aberto o santuário e foi vista agora, então, a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança nós contemplamos o brilho e o destaque do sábado. O sábado e a prática do sábado e a observância do sábado é resultado do poder salvífico da presença de Cristo no nosso coração. Nós vamos agora, vivendo a experiência
do alto clamor no nosso coração, do selamento do nosso coração, a prática da observância do Santo Sábado. Então, do tempo do fim para o fim do tempo do fim que vivemos hoje, estas verdades precisam ser praticadas, vividas e ensinadas para um mundo que está a perecer. Mas nós precisamos, como povo de Deus, viver esta experiência primeiro para que nós possamos apresentar ao mundo. Então não esqueçamos, como povo de Deus, nós precisamos pegar as 3 mensagens angélicas. E nas 3 mensagens angélicas, nós encontramos o destaque, a pessoa de Jesus. Nós encontramos o ministério de Cristo em prol da salvação de cada um dos fiéis do sincero. Que Deus nos abençoe, que nós possamos abraçar a verdade presente para os dias em que nós estamos vivendo. Dentro da verdade presente, há um ponto que precisa ser apresentado: Santo Sábado e a sua observância para os nossos dias. Que Deus nos abençoe ricamente nesses dias em que nós estamos vivendo. Que a sua palavra e a Bíblia seja a única regra de fé. Como Martinho Lutero, nós possamos ter a Bíblia, as Escrituras, como a base. Interessante que João diz: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, remanescente, sois fortes, vai resistir na reta final aos ataques e os combates. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Que Deus nos abençoe ricamente para esse dia, para este sábado, de forma muito especial. Amém. Glória a Deus. Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem. Agradecemos a Deus pela mensagem. Agradecemos o pastor por ter sido instrumento nas mãos de Deus. E vamos dobrar os nossos joelhos, vamos fazer 2 orações. Pastor, o senhor faz uma oração. E quem sentiu o desejo faz a 2ª oração, para depois darmos início, então, às considerações. Querido e bom Deus, Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração, porque como remanescente para os últimos dias, como um povo separado, que vive, que abraça a verdade presente, diferente de todo o mundo, com base na tua palavra, nós temos a luz diante dos nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque através da Bíblia, da tua palavra, o Senhor manifesta a tua glória e o teu poder, ele é introduzido no nosso coração pela palavra e o Senhor opera. Nesse momento, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está aqui, através da presença e da atuação do Espírito Santo. O Senhor Jesus reina no nosso coração. Ele se assenta no santuário da nossa alma para reinar. E nós queremos te louvar por esta bênção, no nome de Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, nós estamos aqui, Senhor, nessas horas do teu santo dia, felizes, radiantes, porque nas primeiras horas da manhã o Senhor nos acordou para que ouvirmos que o Senhor sempre teve uma verdade presente para todas as épocas. E não é diferente para os nossos dias de hoje. O Senhor também tem uma verdade para cada um de nós aqui nessa sala. O Senhor está nos ensinando. Temos sentido o Senhor andando aqui nessa sala com o teu povo, que tem a cada manhã dobrados os joelhos e entregue os nossos corações a Ti para que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre a luz, que o Senhor nos mostre o caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, através dos teus mensageiros, dos teus profetas, o caminho que o Senhor quer que nós andemos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixou sozinhos nesses últimos dias.
O Senhor deixou uma mensagem para a qual devemos olhar. O Senhor deixou o teu santo sábado, o seu dia sagrado, para que nós possamos voltarmos à verdadeira adoração. Ó Pai amado, Pai querido, desde já nós te pedimos uma bênção toda especial sobre todos os irmãos que estão aqui nessa sala neste momento, os que aqui ainda estão, os que já saíram, os que não conseguiram entrar, e também em especial ao pastor Jurandir, que tem sido tão zeloso com a verdade presente, que tem ensinado a todas as suas igrejas, as suas ovelhas, essa mensagem tão especial, que não pode ficar escondida dentro das gavetas, somente ali dentro do seu coração, mas o pastor tem levado essa mensagem a todas as pessoas. Ó Pai querido, nós estamos agora diante de Ti, colocando as nossas vidas, porque queremos sairmos daqui batizados pelo Teu Santo Espírito. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Dê um feliz sábado a todos nós. Ao sairmos aqui, cada um vamos para nossas igrejas, que o Senhor seja com cada um de nós e que nós também possamos levar essa luz, Senhor, para outras pessoas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Fica conosco, ainda continuando a adoração aqui. Nós te clamamos. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, neste momento, nós damos início às considerações. Aqueles que sentiram o desejo de compartilhar conosco o que esta mensagem falou ao seu coração. Bom dia, pessoal. Então, essa é uma mensagem que realmente arde meu coração. A mensagem da verdade presente. Eu quero até contar para vocês que antes de entrar na sala, eu nunca havia ouvido sobre esse assunto, sobre a verdade presente. Eu ouvi esse assunto, pela primeira vez foi aqui na sala, Tanto tempo de adventista, eu nunca tinha ouvido falar, me parece que foi a Graça, que pregou, e depois eu ouvi um outro sermão, e depois eu preguei um dia aqui sobre a verdade presente. E esse é um assunto que ele enche o meu coração de alegria, porque a gente vê como é maravilhoso que Deus, desde o Éden até os nossos dias de hoje, ele tem uma verdade para cada época, e não é diferente conosco agora nos últimos dias. Deus deixou uma verdade para que o seu povo, o povo que é o depositário da lei, os seus embaixadores, os seus atalaias, eles têm que proclamar, E Deus, então, deixou essa verdade para o seu povo. E é muito incrível, porque quando nós olhamos para a verdade presente, nós conseguimos nos situar aonde eu estou dentro da história, aonde eu estou dentro desse conflito entre o bem e o mal. E quando nós compreendemos que momento é esse que estamos vivendo, nós então compreendemos que nós estamos vivendo os últimos momentos da nossa história aqui nessa terra. Então, é muito importante a gente entender esse contexto histórico, que o pastor relatou desde ontem até hoje, para exatamente você compreender aonde eu estou dentro desse conflito. E aí, nós temos que sair com uma reflexão. Quem eu sou dentro desse conflito? Quem eu sou? O que Deus falou que eu sou dentro desse conflito? Então, eu quero louvar a Deus, primeiramente ao nosso Deus, que não nos deixa sem luz, E a cada dia Ele tem nos mostrado que o nosso papel é exatamente levar essa mensagem, a tantas pessoas que ainda não conhecem o que é a verdade presente. E quem é você, quem sou eu dentro desse conflito. E o que Deus espera de nós, como que nós cuidemos da nossa mente, do nosso corpo,
para que a gente possa entender essa mensagem. E assim nós vamos conseguir dar o alto clamor, né? E também seremos selados pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui, para que vocês possam realmente sentir o gozo e a alegria de fazer parte da família celestial. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Muito obrigada, Luiz, pela sua contribuição. É verdade. Nós sabermos, isso nos ajuda a nos situarmos, né? Também em que época nós estamos, né? Aonde nós estamos na história. Esse nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mais alguém gostaria de compartilhar? Bem, não havendo, nós vamos então finalizar. Hoje é sábado e hoje nós terminamos um pouquinho mais cedo, daqui nós vamos para a igreja. Vamos finalizar desejando um feliz sábado para cada um e vamos orar e nos despedirmos então. Pastor Jurandir, o senhor gostaria de falar alguma coisa ainda? Rapidamente aqui, apenas um destaque que a verdade presente, como falei já, ela sempre foi impopular, ela sempre despertou uma rejeição, uma aversão. Então, nós não podemos deixar de ter o Espírito Santo para que ele possa nos usar de forma sábia para apresentar a verdade presente. Com muito cuidado, nós precisamos, não podemos deixar de apresentar a verdade presente. Por exemplo, hoje, como povo de Deus, nossa verdade presente hoje é mais urgente, internamente falando, é a chuva serôdia, porque é o Espírito Santo que move a igreja para viver e para proclamar a verdade presente. Os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo. Noé, ele foi cheio do Espírito Santo. Isaías, ele foi cheio. Elias foi cheio. Lutero foi cheio do Espírito Santo. Por mais que Lutero não tenha vivido a prática da verdade presente do sábado, porque ele não teve essa luz, ele foi cheio do Espírito Santo. E é um povo remanescente, cheio da chuva serôdia, que vai conseguir proclamar num alto clamor, com intensidade, a vida santificada e as mensagens. Olhem bem, rapidamente, se nós formos esperar o decreto dominical para proclamar a respeito do sábado e do domingo, como falso sábado, aí entra uma grande indagação. Em que momento nós estaremos realmente vivendo a verdade presente do sábado? Hoje, e proclamando essa verdade. E isso vai despertar a ira do inimigo, porque nós sabemos muito bem que é a identidade do povo de Deus, que é no sábado que nós encontramos o nosso legislador, o nosso Senhor. Apenas esse ponto para que a gente possa clamar mesmo pela chuva serôdia, pela atuação do Espírito Santo. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos então dobrar os nossos joelhos. Muito obrigada, pastor. Vamos dobrar os nossos joelhos então mais uma vez e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigada pelo teu cuidado tão especial. Obrigada, Senhor, pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Te pedimos que pela tua bondade, o Senhor grave nos nossos corações. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto, Pai. Clamamos que o Senhor nos dê o verdadeiro arrependimento e derrama sobre nós o Espírito Santo. Estamos vivendo nos últimos dias. Queremos refletir o teu caráter, Pai. Tem-nos a mente de Cristo. Pedimos uma bênção toda especial sobre cada família aqui representada. Suplicamos que o Senhor coloque as tuas mãos. Faça a reforma, o reavivamento que precisa ser feito
nos nossos lares, na nossa vida, nos nossos filhos, Pai. Pedimos também uma bênção especial sobre o pastor Jurandir, que o Senhor continue conduzindo a vida dele. Pedimos pelo teu ministério através do pastor Jurandir e da família dele, que ele seja constantemente guiado pelo teu Santo Espírito. Fique conosco, dê-nos um sábado feliz na tua presença. Oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Pessoal, então até amanhã, às 5 horas da manhã, às 9 horas de Portugal, às 9 horas lá na Inglaterra. E um feliz sábado para todos. Hoje não vamos ter o nosso hino final, porque a Lígia, lá em Portugal, né? A Lígia tem em Portugal, ela teve que ir para a igreja mais cedo, né? Então ela não vai conseguir colocar o hino para a gente poder fazer o encerramento. Mas então, que Deus os abençoe. Pastor, que Deus abençoe hoje, né? A sua mensagem e que Deus possa ser com cada um de vocês. Então, pessoal, até amanhã.